Olá, gente, seja muito bem-vindo a esse canal de entrevistas e testemunhos, Deus em Foco. E hoje eu tô aqui com dois grandes amigos que o Senhor preparou para mim, Fábio Salles, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. E Viviane Teixeira. Oi, minha amiga. Oi, povo. Então nós vamos começar hoje. Eu quero começar aqui com eles dois, falando da amizade de vocês. Como que surgiu essa amizade? De onde que vocês se conheceram? Antes disso... Sou o diácono Fábio Salles, congrego na Assembleia de Deus de Vila Nova e sou o grande amigo dessa mulher de Deus aqui. Eu sou Viviane Teixeira, congrego agora na Metodista de Paracambi e sou amiga, irmã, eu falo que ele é meu irmão branco, de Fábio Salles. E meus agora, né? Porque eu sou dessa, né? Eu cheguei para poder fechar esse trio aqui. Gente, conta pra gente como que surgiu essa amizade de vocês. Da onde, quando que começou? Vocês podem falar os dois juntos, à vontade, fiquem bem à vontade. Então, Carol, é até interessante. Eu era muito amigo do marido dela, primeiro marido dela. A gente era amigo de orar no monte. E ele sempre me chamou para ir na casa dela. Mas assim, eu não tinha a menor intimidade com Viviane. Eu via ela na rua, não tinha a menor intimidade com ela. E eu estava vindo para cá, estava pensando justamente nessa entrevista, e o Senhor, ele falou comigo que Deus une pessoas com propósitos. Deus une pessoas com propósitos. Eu me lembro que eu estava descendo do monte, aqui na quadra do Sabugo, e tinha um profeta que estava ali. E esse profeta falou assim, Fábio, vem aqui. Eu falei, pode falar, meu irmão. Eu vejo Deus unindo você para uma grande obra com aquela irmã que mora ali embaixo, a esposa do Val. E na hora eu falei assim, irmão, só Deus, porque a gente não é nem amigo, a gente não fala nem bom dia, nem boa tarde. Mas Deus vai unir vocês numa grande obra. E eu era muito amigo do esposo dela. O esposo dela, o primeiro marido dela, pai dos filhos dela, falava, vamos lá em casa, Fabinho, tomar um café. Falava assim, Val, eu não tenho muita intimidade com a sua esposa. Então fica meio esquisito, né? E ele sempre insistia para ir lá, a gente orava muito no monte. E esse profeta entregou que futuramente Deus ia unir eu e ela com uma grande amizade, uma grande obra, né? E eu me lembro que, assim, se lembrar o dia que a gente se conheceu, eu não me lembro. Não sei quando. Eu não sei quando. Foi quando assim que ele morreu, né? O pai dos meus filhos, aí eu estava precisando de um professor de escola particular. Foi. Porque o meu filho mais velho sofreu muito, né? Passou pelo psicólogo, aquela coisa toda, aí eu precisava. Só que eu tinha descido para a casa da minha mãe, na época, estava sofrida. Aí vendi tudo, desci para a casa da minha mãe, e a minha casa em cima estava vazia. Aí só tinha um fogão, e o Fabinho dava aula no fogão, fazia de mesa para o Diego, meu filho. Gente, e na época, bonito. lindo, na época meu filho tinha 8 anos. Meu Deus. É 8? Não, 7 anos. Ele passou por toda a trajetória. A barra, né? anos. O mais pesado passou contigo, né? 7 anos. E a minha casa foi um mistério. Eu desci na desobediência, o Senhor não mandou descer na casa da minha mãe. E eu desci, vendi tudo. Falei, não, tudo me lembra ele e tal. E Deus me apresentou o Fabinho. Fabinho, não, amiga, vamos começar a orar. Deus vai te dar tudo novo. E ali dava aula pro Diego, depois a gente ia orar. Aí, sabe o que ele fez? Me apresentou o café. Eu não tomava café. Gente, verdade. Eu não tomava café. Faz um cafezinho aí para eu tomar, Viviane. E ela tinha que tomar junto. Aí começamos a tomar café. Né? E hoje, graças a Deus, a gente está aí. São muitos anos, né? 22 anos de amizade. Nossa, 22 é anos. Tempo, gente. 22 anos. E a mesma coisa. Sempre quando a gente está na prova, ou ele ou eu, a gente sente, Deus fala com a gente. Foi o que ele falou, né? Com propósito. Eu oro por ele. A gente não precisa estar junto todo dia. Né? Mas assim, a gente se aproxima, a gente ora junto. Ele vai lá em casa, meus pais amam o Fabinho. É meu irmão branco. É fácil, né? De gostar meus filhos amam o Fabinho. Agora, minha nora já ama o Fabinho. E minha netinha, né? Que ama o Fabinho também. Então, é da minha família. Vocês têm um mistério aí de um grupo de oração. Como que começou isso, né? Quais os benefícios disso? Vocês podem falar disso pra gente? Eu vou falar um pouquinho, ela vai falar também, para não falar só eu.
Então, a gente tem um grupo de oração, esse grupo de oração são de muitos anos, né? Mais de 20, 15 anos, né? Muito mais. E olha, somos amigos, nós nos amamos, é uma amizade tão verdadeira que nós somos capazes de tirar a roupa do corpo um pelo outro. E você sabe aquela coisa assim da gente falar, tua luta é minha luta? Uhum. Verdadeiramente. É difícil ter isso hoje em dia. A luta de um... E olha que houve a gente sempre orava os domingos, né? Todos os domingos. Sempre orava todos os domingos. Acabava o culto, já tinha um lugar que a gente se reunia, que era na casa da nossa irmã Érica, que está lá na Bahia, né? As coisas... Acabava o culto, vocês ainda iam orar, se reuniam. Íamos para lá, cada um de uma igreja diferente. Porque a gente era de denominações diferentes. E assim, e Deus fazia coisas tremendas. Tantas promessas Deus fez ali que todas foram cumpridas. E já começa quebrando um tabu importantíssimo, né? Que as igrejas hoje não tem muita união. Não. Tem essa, eu sou desse, eu sou dessa denominação. Não, ali era todas. A gente precisa resgatar todas. isso, né? Essa unidade. Verdade. Porque Deus quer usar. Então, só tinha 2 assembleanos, era eu e Carlinha, né? Eu e Carlinha. Só ele e a Carlinha. Né? E elas, assim, congregacional, né? Era só congregacional. Muitas coisas, Carol, foi colocada no altar nessas orações. O que a gente tem hoje foi fruto de oração lá de trás. Deus deu casamentos, Deus deu faculdades, Deus deu marido, Deus tirou pessoas de Paracambi para ser exaltados. Tudo lá. E a gente sempre fala, irmão, a gente tem uma fé muito grande. E quando a gente se reúne, esse grupo se reúne, Deus faz coisas tremendas. O tempo passou, mais de 20 anos, e a gente continua com o mesmo amor, a mesma amizade. É verdade. E continua fazendo, né? Porque esse grupo não morreu ainda. Não morreu. Ele está gerando e vai abrindo espaço para pessoas novas. Tem um projeto, eu acredito que tem um propósito isso. É verdade. Né? Algo grande ainda que talvez vocês não... Ou vocês já entenderam, ou talvez não entenderam a grandiosidade do que Deus quer e pode vir fazer através desse grupo ainda, né? Esse grupo não é um grupo fechado. Tanto é que agora a gente está te chamando. Eu tô querendo. E a gente ora pelo Zap, né? Porque agora a gente não se reúne. Um foi para Nova Iguaçu, outro foi para Bahia, o outro está aqui em Paracambi, outro foi para Petrópolis, né? Mas assim, a outra que está em Paracambi mora um pouco distante, a gente quase não se encontra, mas a gente está em aflito, problemas, dificuldade, na peleja, na aflição, a gente se reúne. A gente se reúne pelo Zap, a gente ora junto, a gente manda áudio em oração, né? E isso é muito importante. A gente fica muito incomodado quando um de nós está passando o processo. A gente quer estar junto. Né? Uma das integrantes desse grupo, que é a nossa amiga Tati, ela passou por um processo muito difícil. Ela teve câncer de mama e ela estava muito fragilizada porque a mãe dela morreu de câncer de mama. E a gente soube de tudo quando ela passou pra gente. A gente falou assim, a gente tem que estar junto com a nossa amiga, tem que estar junto com a nossa irmã. Verdade. E eu estava dirigindo uma consagração aqui na Vila Nova, né? Marcamos, nos encontramos, fomos para lá em Nova Iguaçu. Chegamos lá, nossa amiga passou por todos os tratamentos, mas não estava curada. Não estava o grupo todo. Estávamos eu, Viviane e Eliene. Os outros estavam intercedendo de longe, porque não podia estar junto. É verdade. Mas estava intercedendo a nossa amiga da Bahia, Petrópolis. E a gente, numa oração, a gente foi lá para orar. Mas o que Deus vai fazer, a gente não sabe. A gente ora, mas o que Deus vai fazer, a gente não sabe, mas a gente tem fé que Deus vai fazer. É verdade. E a gente estávamos lá orando, e o Senhor me deu uma visão, não foi? Que o anjo do Senhor tirava uma brasa de um altar e tocava com aquela brasa no local onde estava o câncer no seio. E ali o Senhor usou também Viviane, usou as irmãs, o Senhor nos trouxe aqui, irmã. Falamos, o Senhor nos trouxe aqui para trazer cura para a tua vida. Aleluia, e foi mesmo. E ela foi, Carol, fazer todos os procedimentos. Ia ter que operar, mas não chegou a operar. Não chegou. O Senhor decretou a cura dela. Graças a Deus. E ela está aí. O que a gente precisa é verdadeiramente ser sincero, ser de verdade. E como a Viviane falou, a gente está aqui para ajudar, para acolher, porque o que a gente não quer é perder almas.
entendeu? É perder almas. E como a Viviane falou, esse grupo está aberto. Mais de 20 anos. Eu tenho certeza, como Viviane também, passar por alguma situação, a gente fica incomodado, porque a gente quer estar junto, a gente quer orar. Verdade. Você vê, tem tanta gente sofrendo, tanta gente na solidão, né? Hoje em dia tá muito... A amizade verdadeira tá escassa. É verdade. Quem tem, Tá. que agrade, né? Quem tem, que cuide, né? Que ore, que se mantenha. Quem não tem, tem que pedir a Deus. Porque quando você pede, realmente Deus envia. Verdade. Você e Viviane, para mim, hoje, você vê, o pouquinho que eu tô do lado de você, eu já sou outra pessoa. Glória a Deus por isso. Sim, graças a Deus. É verdade, traz força, você não se sente sozinho. Gente, todo mundo precisa de alguém. É verdade. Às vezes você tá fraco, é necessário que tenha alguém para orar por você. Sim. Né? Com você sozinho, você não consegue fazer as coisas, né? E pedir a Deus para quem está em casa, se você não tem uma amizade, se você se sente sozinho. Eu já falei aqui algumas vezes, falei ontem na minha célula, vou falar novamente. Tem um caderninho, pede para Deus, fala, Senhor, envia para mim pessoas, coloca no meu caminho pessoas que vai me levar até o propósito que o Senhor quer comigo, o Senhor vai enviar. É verdade. Tá aí, ó. Estamos aqui. Duas pessoas maravilhosas que Deus tem enviado. Acolhemos a mais nova integrante. É. Agora tem que ser apresentada as outras. As né? outras. E nós vamos apresentar. Vamos. Porque nos processos que você passa, Carol, muitas das vezes você vê quem é quem. Você vê quem é de verdade. É nos processos. E muitas das vezes todos somem. Quem fica do teu lado? Jesus. É Jesus que pega e fala assim, ó, vem. Eu tô sozinha. Não tá, não. Eu tô aqui. As coisas que hoje eu tenho, que Deus fez, o mínimo que eu posso fazer é obedecer Ele. É obedecer Ele. E a gente sabe que isso vem de Deus, isso não é de mim. E não tem como a gente ter intimidade sem oração, sem busca na palavra e, acima de tudo, sem renúncia. Então, hoje eu digo para você, Carol, que eu me surpreendo com as coisas que Deus faz comigo, no meio da minha família. As coisas que o Senhor tem feito, e para isso tem que ter intimidade. Porque se uma pessoa tem intimidade com você, ela pode chegar na tua casa a hora que for. Ela pode chegar, ela tem liberdade, ela pode abrir a geladeira, pegar uma água, porque tem intimidade. E essa intimidade que a gente tem com Deus, é uma intimidade que você dobra o teu joelho, você conversa com Ele, e se Ele não responder hoje, Ele responde amanhã. É uma oração que tem resposta. Então, realmente eu não temo. O que Deus manda eu falar, eu não temo, seja para quem for. Mas Deus sabe de onde Ele nos tirou. Eu era uma pessoa que eu era tão oprimido, mas tão oprimido. Usuário de droga, muito oprimido, brigão. Você sabe o que é a própria sociedade não ter mais fé em você? A própria sociedade não tinha fé em mim. Até você, eu cheguei no ponto de eu não acreditar em mim mesmo. Isso. Eu não acreditava em mim. E eu fui abraçado por uma família que está em Austin. Como eu falei para você, eu era espírita, eu fazia muita coisa errada, era viciado em droga. E tinha uma família que vinha de Austin para abrir uma igreja aqui no Saboa, e era uma família toda de evangélicos. O pastor, ele era muito rígido, a missionária muito rígida. Bem, se são evangélicos e são muito rígidos, eles não iam querer uma pessoa igual a mim no meio da família dele, no meio dos filhos dele. E pelo contrário, eu com todo de preto, com anel de caveira, né, drogado, todo daquele jeito, eu fui acolhido por aquela família. Pelo jeito que eu era, eles me acolheram. Eles mostraram para mim o verdadeiro Jesus. É um Jesus que não despreza. É um Jesus que acolhe, seja quem for. As pessoas precisam se sentirem acolhidas e se sentirem amadas. E eu me lembro que eu estava encostado num poste na entrada da minha rua, e esse grupo de jovens estava vindo evangelizando. E aí um dos jovens, que era meu amigo, disse assim, Fabinho, vem evangelizar junto com a gente. Como é que você vai entender esse mistério? Uma pessoa usuária de droga, todo de preto, brigão, evangelizando com um grupo de jovens. Como é que você vai entender isso? Aí eu me lembro que essa moça, eles falaram assim, vem evangelizar com a gente. Uma das irmãs que estava no meio evangelizando disse assim, mas tia, a senhora sabe quem é ele? E como é que a senhora vai deixar ele estar no meio dos jovens, evangelizando no meio dos jovens? Aquela mulher, missionária, mulher de Deus, ela disse assim,
deixa ele evangelizar com os jovens, mesmo desse jeito. Eu já tinha dado a Porque lição. vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse rapaz. Carol, do jeito que a sociedade estava me maltratando, do jeito que eu não tinha valor na minha família. A família, boa parte da família me rejeitava. A sociedade me rejeitava. Então, se eu fosse rejeitado naquele momento ali, seria o fim para mim. Mas, pelo contrário, aquela mulher de Deus disse, deixa ele evangelizar com a gente. Ali eu me senti amado. Ainda bem que ainda temos pessoas que servem a Deus verdadeiramente, que amam o próximo, né? Foi, numa sexta-feira eu estava evangelizando. No sábado eu estava me entregando para Jesus. Então, que isso sirva de alerta para nós, né? E eu tive o prazer de conhecer essa mulher maravilhosa que mora em Auschwitz, é viva até hoje. Né? Hoje em dia ela é pastora. É verdade. O pastor também. Eu tive o privilégio de congregar com eles. 3 anos também da minha vida, né? Um casal que eu amo demais, 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 né? Então, assim, a gente tem que entrar para amar as pessoas, porque o evangelho é amor. O evangelho não é preconceito, o evangelho não é apontamento de dedo. As pessoas já estão fora, já estão doentes. Mas Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Então, que isso sirva de exemplo para nós, né? Meu irmão branco aí com esse testemunho de edificação, né, Carol? Testemunho forte. Que coisa linda, eu tô aqui emocionada. Vou falar para você, eu não sei aonde o Fabinho foi de fato, eu sei onde eu fui. Eu também sei onde eu fui. Eu me considero um testemunho vivo. Eu também. Um milagre. Eu também. Hoje eu me vejo aqui sentada, né, junto com 2 potências na mão do Senhor. O Senhor, de fato, ele verdadeiramente trocou minhas vestes, mudou até o meu caráter. Glória a Deus. Ele muda tudo. Ele muda tudo. E como tem pessoas assistindo, eu não sei qual a situação que as pessoas se encontram. Tem gente de tantas formas. Às vezes a pessoa não acredita nela mesma. Eu não acreditava mais em mim. Eu passava, às vezes, eu via... eu morava em outra cidade, Juiz de Fora, e muitas vezes, quando o sinal fechava lá, tinha muito... projeto de evangelização, né? Evangelismo. E eu chorava. Eu dentro do carro, às vezes, né, saindo de um lugar, de uma situação para outra, era interno. Às vezes eu chorava da lágrima escorrer, às vezes eu chorava, tinha que chorar e segurar o meu choro, que não podia chorar onde eu estava. Gente, eu cheguei a um ponto de achar que eu nunca mais estaria aqui falando do amor do Senhor. Porque não adianta, quando estamos fora, quando não somos acolhidos, a gente está sofrendo, está doente. Mas Deus é maior e Ele conhece cada um de nós. E é maravilhoso ouvir uns testemunhos desses que nos edificam, né? E eu, uma pretinha metida. Shortinho, curtinho, falava com quem eu quisesse. Olha aí, onde eu estou agora, onde papai me colocou agora. Né? Vale a pena. Vale a pena. Então é muito bom. Né? É muito bom a gente estar com essa intimidade com o nosso Pai. E essa intimidade a gente vai adquirindo aos poucos, né? Se você entra pro teu quarto, fecha a tua porta, convida o Senhor. Porque o Senhor está com a gente a todo momento. Todo momento. Várias vezes é necessário você chamar. Quando você está doente, você não pede ajuda? Isso. Se você passar mal dentro de casa, você não vai discar para emergência? Então, tem uma emergência aí que é 24 horas do seu lado. Para poder te ajudar, pede por ajuda. Porque o Senhor vem, o Espírito Santo de Deus, ele vem, te consola, limpa as suas tristezas, as tuas mágoas. Foi a sua conversão. O Fabinho já falou dele, né? Como que foi a conversão dele. Como que foi o seu processo de conversão? Você sempre foi da igreja? Você teve o tempozinho de andar aí, né, pelas ruas? Amiga, eu sou fruto de EBF. Tia Palmeirinha e outra tia me levava. De manhã, tia Palmeirinha me levava para a Assembleia de Deus aqui, pastor Adriel, e de tarde eu ia para a Igreja Batista, Primeira Batista de Paracambi, na EBF. Meus pais são católicos ainda, né? Minha família é de berço católico ainda, do pagode, da roda do churrasco, do sambista. E ali eu fui trabalhar com a minha amiga Érica, no quilômetro 9. E eu estava grávida do meu 2º filho. E ali eu passei por um processo que uma mulher fez uma obra contrária para matar eu e meu filho no meu ventre. E ali a Érica falou, Viviane, tem um missionário lá em casa. Vamos lá receber uma oração, não custa nada. E eu sempre ia também nas correntes, culto de libertação. E lá o irmão falava, quem quer aceitar Jesus? Eu falava, não, e o baile? Como é que eu vou aceitar Jesus e o baile?
né? E ali a Érica falou comigo, eu fui na oração na casa dela, porque a casa dela vivia em oração. E era lá que a gente orava, né? E o missionário lá de São Paulo nunca me viu, nunca me conheceu. Quando eu cheguei na porta, eu estava de 5 meses grávida do meu filho. Nem água eu podia beber, cara. Meu Deus. Eu bebia água e botava para fora, igual aquele filme do Exorcista. Jesus, tudo Tudo botava para fora. Um enjoo, pele, osso e só barriga. Meu Deus. E ali, quando ele eu botei o pé na porta, ele falou: minha serva, olha, estou hoje te curando. Você não me conhece, mas eu te conheço desde que tu era pequena e ia na minha casa. Eu fico arrepiada. Estou te chamando para um compromisso comigo. E ali eu caí. Aí ele revelou tudo, né? Que foi feita a obra contrária. Aí falou: você precisa fazer uma campanha de libertação. Eu fiz a campanha de libertação. Era até o falecido irmão missionário Toninho, né? Que está dormindo hoje no Senhor. E ali eu fiz aquela campanha de libertação, mas eu tinha medo de aceitar Jesus e de ser uma cristã extremada, igual eu sou hoje, de dar glória alto, bater palma e usar sua saia. Eu tinha pavor. Eu falei: Jesus, como é que vai ser da minha vida? E o Senhor me chamando, me chamando. Que é engraçado que ela só usa saia mesmo, né? Agora que eu olha aí, olha aí, Carolina. Meu Deus, olha aí. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Tinha medo desse negócio de dar glória alta. Falava: gente, pra que gritar? Você. Quem me conhece é que sabe. Eu falava: gente, pra que gritar tanto? Gente, Deus não é surdo. Eu falava desse jeito. Mas e ali era assim mesmo. Eu 7 semanas fiz a campanha e não aceitei o sacrifício do Senhor na cruz. E ali comecei a frequentar a igreja evangélica. Meu filho mais velho não entrava na igreja, porque ele foi consagrado no centro. E ali eu fui na casa da minha irmã, minha mãe na fé, irmã Malier. E eu cheguei lá no beco da irmã Malier, ele gritava: não entro lá! 2 aninhos que ele tinha. E ali ela começou a cativar ele, ela descia da casa dela, ia lá na avenida me buscar com ele, ia me buscar com ele. E ali ele também fez uma campanha de libertação com 2 anos, meu filho Diego. E ali, eu com ela ali na casa dela, ela: minha filha, você tem Jesus no teu coração? Eu disse: não, eu tenho medo. E ali ela conversando comigo, falou em Romanos 10:9, né? Se sua boca confessares. E ali eu posso confessar aqui com a senhora? Ela falou: pode, mas eu não vou para essa igreja que grita, não gosto desse negócio de gritar, de dar glória alto, não. Aí ela: não, você vai para a igreja onde você se sentir melhor. A irmã Malier. E ali, né, eu aceitei o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por mim. E estou aí até hoje, né? Fui para a igreja, que eu fiquei 9 anos lá, mas eu com 3 meses já estava assim, dando glória alto, de saia, pulando na cabeça da serpente e escorpião, nos montes, com o irmão Fabinho, com as irmãs do mistério, e fiquei lá 9 anos. Não escandalizando os irmãos, né? Porque a Bíblia fala que se a gente comer carnes e o irmão não comer, a gente está escandalizando. Eu ia lá no cantinho, entregava o mistério para ele, abraçado, ou para ela, abraçado, para ele, a mão na testa, voltava para o meu lugar. Na hora do ministério de louvor, né, quando estava tudo apagado, eu ia lá e entregava. Né? Conta pra gente alguma experiência de ministério, ou que você foi pregar, algo que aconteceu assim, sobrenatural, que te marcou sua vida. Então, Carol, muitas coisas, né? Se for, vai várias lives, né? Mas uma que me marcou muito, inclusive esse pastor escreveu um livro contando e relatando toda essa experiência que eu estou falando para você aqui. Eu dirigia um trabalho ali na Irmã Alvina, igreja que Viviane congregou durante um bom tempo. Eu estou falando de mais de 15 anos atrás. E eu sempre fui uma pessoa, a gente não vai para a casa de Deus, eu vou lá, eu vou ter visão, eu vou ter revelação, não, você vai para adorar. Mas quando Deus quer falar com alguém, ele te dá uma visão, uma revelação. E uma moça veio de Guarajuba, ela sabia do trabalho de libertação, um trabalho muito falado. Quem não lembra dos trabalhos há 15, 20 anos atrás lá na Irmã Alvina? Ficava gente até no meio da rua, até gente na escada, ali em frente, ali o centro da Isa. Eu fui muito. Então, quando criança.
E essa moça, ela veio, ela falou assim, você é o irmão Fabinho? Eu falei, bem, eu acho que o único Fabinho que tem que sou eu, mas eu acho que é eu sim. Eu trouxe um papel para você orar, né? Hoje essa moça é missionária, pastora de uma igreja. Um dia nós vamos lá. Amém. Né? Vamos sim. Amém. E ela falou assim, Levar o Deus em Foco lá pra oh, ela. vai ser Ô, benção, hein? glória. Vai ser benção, hein? E ela me deu um papel todo grampeado, colado, para orar. E quando ela me deu o papel para orar, no primeiro dia que eu orei o papel, o Senhor falou comigo. Você diz para ela que dentro desse papel que ela te deu, tem um nome de um rapaz. É o nome de um rapaz. E esse rapaz é muito importante na vida dela. E eu tenho uma obra muito grande com ele. Como é que você vai saber que dentro de um papel colado ou grampeado tem o nome de uma pessoa? Só o Senhor. Só mesmo. Que tudo vê, que tudo sabe. Verdade. E ainda tem pessoas que não creem nos mistérios de Deus. É. Eu dizia, semana passada, que realmente, irmão, e eu tenho que falar isso aqui, hoje estão fazendo muita brincadeira com o evangelho. Estão usando o nome do Senhor, falando que Deus mandou falar, Deus não mandou falar nada. É verdade. Estão usando o evangelho para ganhar dinheiro. Mas eu quero dizer para vocês, para as pessoas que são assinantes do seu canal, que Deus não mudou. É verdade. Que Deus é poderoso e que ainda tem profeta na terra. Aleluia, é verdade. Não deixe que essas coisas que estão acontecendo venham invalidar o que Deus tem falado através de seus profetas. Porque é o que eu disse para você semana passada. Revelação e visão com evidência não pode ser descartado. Se tem evidência, não pode ser descartado. E eu falei para ela que era o nome de um rapaz, que esse rapaz era alguém importante para ela, e ela começou a chorar. Aí foi quando ela falou para mim, o nome desse rapaz, a gente era noivo, e ele terminou comigo. E eu amo muito ele. E estou aqui pedindo a tua ajuda para a gente orar por ele. E a gente começou a orar. Toda segunda-feira ela estudava música na Vila Lobos, e toda segunda-feira ela ia ali para orar por ela, com ela por ele. E depois de um tempo orando, ela falou assim, quero te fazer uma surpresa. Quem entrou pelas portas do trabalho? O rapaz. Meu Deus. Tinha voltado para Jesus. Ele era roqueiro, mas Deus foi libertando. Aleluia. A gente começou a orar, Deus foi libertando. Eles reataram o namoro. Nossa, que forte. Reataram o namoro. E ali, eles me convidou para ser padrinho de casamento deles. Eu fui padrinho de casamento deles, mas aí veio um processo em seguida. Ela teve uma filhinha, né? E logo depois da filhinha dela, tinha 4 ou 5 anos, ela entrou num processo na saúde dela. Os rins dela deu um problema, que os rins dela ficavam banhando infecção. Ela ficava mais internada no hospital de Campo Grande do que aqui. E tinha dias que, é por isso que eu falo, tem pessoas que Deus une com propósito. É verdade. Às vezes ela estava lá queimando em febre na casa dela, e o marido dela vinha aqui no Sabugo me buscar, para ir lá orar por ela. E chegava lá, a gente orava, a gente ora, mas quem faz a obra é Jesus. Orar é com a gente, milagre quem faz é Jesus. É verdade. A gente entende isso. Poder a gente não tem. Não tem. Quem tem poder é Jesus. É ele que manda. E, Carol, a gente ia lá orar. E Deus, assim, pela misericórdia, sempre falava assim, olha, o Senhor manda dizer que essa febre vai baixar. Agora há pouco a gente ia tomar um café, que tudo termina em café. E aí depois ela verificar a febre baixava. Era milagres assim que Deus falava e cumpria na hora. Mas a pergunta é o que te impactou? Ela ficava muito internada em Campo Grande, ela estava praticamente desenganada. E eu dirigi um trabalho de libertação aqui no Sabugo, que era filial da Igreja Brasa Viva. Viviane também, trabalhamos juntos lá. Trabalho abençoado, né? Muitos frutos. E aí, eu dirigindo o trabalho, eu não tenho o costume de deixar o celular ligado na igreja. Mas eu estava dando uma aula à tarde, lá no Guarajuba. E no meu horário de almoço, o Senhor falava comigo assim, vai na casa da minha serva, que era a mãe dela, e levanta um clamor pela filha dela. Eu cheguei lá, falei, irmã Vera, o Senhor mandou eu vir aqui orar pela sua filha. Ela falou assim, é de Deus. Minha filha vai entrar na mesa de cirurgia agora 2 horas. E eu não sabia. Mas Deus mandou ir lá. E a gente orou, Carol, era uma quinta-feira à tarde.
E o Senhor me deu uma visão, que eu via ela sendo operada, tinha médico, enfermeira, mas tinha uma sombra escura no meio. Falei, a gente precisa orar para essa sombra sair. Porque o inimigo sempre tenta botar a mãozinha dele para que nada dê certo, para que nada aconteça, mas você ora que o inimigo cai. Em nome de Jesus. E eu me lembro que o pai dela não era evangélico, hoje é diácono da igreja. Ele falou, para que orar? Como dizia a Viviane, para que orar? Vai dar tudo certo. Eu falei, meu irmão, Deus mandou eu vir aqui e me deu essa visão. Independente do que o senhor acredita, eu vou fazer o que Deus mandou. E orei. Aí vim para casa. Aí antes de eu dirigir o trabalho, eram umas 16 horas, o marido dela me mandou mensagem lá de Campo Grande. Fabinho, agora é só agradecer. Falei, por quê? Ele falou assim, olha, minha esposa operou. Deu tudo certo. Tudo perfeito, tudo certo. Agora é só agradecer. Eu dei um glória a Deus e fui dirigir trabalho. Nisso que eu fui dirigir trabalho, acabando de dirigir o trabalho, eu despedi o povo e liguei meu celular. Tinha muitas chamadas dele no meu celular. E eu liguei para ele, eu via ele chorando muito. Vou aí te buscar. Fabinho, minha esposa está morrendo. Deu uma complicação na cirurgia. E a última mensagem que ele me mandou é, a médica já veio falar que está fazendo de tudo para salvar minha esposa. E eu fiquei muito desesperado. Primeira coisa que eu pensei, vou dar apoio aos pais dela. E fui lá para Guarajuba. Cheguei lá, estava a filhinha dela, estava o pai, a mãe. E a primeira coisa que a mãe falou quando me viu, graças a Deus, Fabinho, minha filha operou, tá tudo bem. Mal ela sabia que a filha dela estava lutando pela vida em Campo Grande. E eu não podia deixar passar aquilo ali para aquela mulher. E como o nosso Deus tem solução para tudo, eu dizia assim, irmã Vera, vamos orar. E a gente começou a orar, Carol. Nisso que a gente começou a orar, o Senhor me deu ali uma espécie de um arrebatamento. Porque eu perdi todas as funções. Eu caí num sono profundo naquela sala. E naquele sono profundo que eu caí, o Senhor me mostrava um lugar, e esse lugar, ele era muito verde, uns pastos muito verdes. E eu via essa menina, Beatriz, com um roupão branco, com aquele cabelo preto dela grande. Ela estava de frente para uma porta que tinha muita luz. E eu começava a gritar, eu falava, Bia, Bia, que eu chamava ela carinhosamente de Bia, Bia, Bia. E o Senhor falava comigo assim, você pode ver ela, mas ela não pode te ver e nem te ouvir. E ali o Senhor mostrava que ela não atravessava aquela porta, mas ela vinha andando por aqueles pastos verdes, e em seguida o Senhor me mostrava assim uma poça de água, sabe quando dá aquela chuva, forma aquela poça de água? Como se fosse um lago pequeno. E ali ela era batizada nas águas. Eu falava, Senhor, mas ela já é batizada. Aí o Senhor falou comigo assim, o que simboliza o batismo? Um novo nascimento. Aí ela levantava daquele lago e ela continuava andando e ela parava de frente de um sol muito grande, sol. E aquele sol, aqueles raios de sol, secavam os cabelos dela e a roupa dela. Eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, quem é o sol da justiça? É o Senhor. Depois de ela andando por aquele lugar, que é um lugar muito bonito, o Senhor falava comigo que agora estava na hora de trazê-la de volta. E eu via Carol direitinho. Nos ares, o Senhor trazendo ela, o espírito dela afundando no teto do hospital, e o espírito dela sendo arrumado em cima daquela cama de hospital e colocando sobre ela. E naquele momento o Senhor me trouxe de volta daquele sono. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim era, olha para o relógio. Era 5 para meia-noite. E eu olhei para a mãe dela e falei assim, irmã Vera, o Senhor está trazendo a sua filha de volta. Ali a mãe ficou sabendo tudo que estava acontecendo. E aí lá onde está aquele momento, lá em Campo Grande, os aparelhos começam a apitar dentro do quarto, onde a menina estava. Apitar, e quando os aparelhos começam a apitar, os médicos fazem aquela correria. E o esposo dela nervoso, o que está acontecendo? Eles correm para dentro do quarto da esposa dele. E chegou lá, a esposa dele estava abrindo os olhos, voltando. Glória a Deus. E isso está registrado num documento que o marido dela tem. Os aparelhos começou a apitar quanto? 5 para meia-noite.
É para quem tem fé, né? Para quem tem fé. É. Que Deus ainda faz. Ainda faz. Deus, Deus.